Olá, tudo bom? Aqui tudo ótimo. Tão bom que a gente vai hoje tentar resolver um problema muito comum e seríssimo e que as pessoas ficam desesperadas porque acham que a máquina tem um defeito e não é um defeito da máquina delas, é comum a todo mundo. Então, a gente vai tentar mostrar como fazer de maneira a não ter problemas, tá? Eu aqui estou tecendo máquina e frontura, preparei a máquina para tecer com 140 pontos de largura, já coloquei o fio nas agulhas. Quem tem frontura sabe que o próximo passo é colocar o pente. O que é o pente? Muita gente chama a frontura de pente e isso é errado. Isto daqui é o pente. Por causa desses ferrinhos aqui, que se assemelham a um pente de cabelo, é que esta peça tem esse apelido, né? E, na verdade, ele é o pendurador de pesos e tal, e ajuda no tracionamento da malha para baixo. Então, este pente, isto é um pente, isto é uma frontura, isto. Então, o pente, ele tem, como ele vai pendurado em cima desse fio que foi colocado agora, existe esse arame que vai segurar ele ali. Eu costumo usar aqui, ó, a borda do arame, o final dele é arredondadinho para ele não entrar para dentro aqui indevidamente, para ele parar, é um freio. Eu uso isso na esquerda porque é onde eu tenho espaço, mas nada impede que você coloque ele da direita, né? Da direita para a esquerda. Consequentemente, o outro lado é uma pontinha que passa por dentro desses furinhos que cada pecinha dessa aqui tem um furinho e ali passa o arame, ó. Então, temos que tirar esse arame, tem que cuidar muito desse arame, ele não pode ser entortado, tá? Porque daí ele não entra mais aqui e ele começa a ser difícil. E aí, minha amiga, nós ficamos numa situação bem problemática para tecer. Eu tô deixando o arame aqui em cima porque eu preciso ter espaço para mostrar para você. Então, eu vou introduzir esse arame para que ele fique ativo, segurando os pontos. Note que ele tem exatamente o tamanho da largura da máquina. Aqui, da parte útil, né, das agulhas aqui. São 200 agulhas e ele atinge as 200 agulhas. Então, na hora de colocar esse pente, não pode colocar ele para lá e não pode colocar ele para cá. Ele tem que ficar assim, certinho no lugar das 200 agulhas. Então, vamos colocar ele aqui por baixo, entre a greta, e ele tem que aparecer aqui por cima, ó, aqui por cima do fio, tá? Então, agora, ele estando na posição ideal, eu preciso do arame e vou introduzir o arame aqui nesse começo. Opa! Passando por cima da câmera. Aqui. Ó, introduzo o arame e solta. Pronto, ele está penduradinho aqui em cima do fio. Tudo certinho, nenhum enrosco, nada. Agora, eu vou tecer 2 carreiras de amarração. O que é amarração? É uma forma de preparar os pontos para que eles não desmanchem de baixo para cima. Sabe uma roupa quando corre o fio, coisas desse tipo? Então, se eu faço uma amarração, não vai correr o fio. Se eu não fizer a amarração, vai desmanchar tudo.
Então, por isso chama amarração. O que eu vou fazer? Eu vou preparar o carrinho, que dependendo do tipo de ponto utilizado, a amarração pode ter uma outra maneira. Mas aqui eu vou tecer só com os pontos da máquina. E agora, só com os pontos da frontura. Acabou. Tem gente que faz mais vezes. Isso só deixa a malha ainda mais ondulada na borda. Então, 2 carreiras é suficiente, tá? Isso, PT saudações. Quer fazer 4, 5? Pode fazer, mas não reclame que fica tudo embabadado em excesso, tá? Então, a partir daqui, nós vamos tecer normalmente a barra, mas temos que cuidar com as primeiras carreiras. Eu vou mostrar para você o tamanho do problema. Você está vendo aqui na frontura, essa peça aqui, ó, essa peça de metal aqui, ó, ela tem uma aleta aqui, ó, uma aleta virada para lá, para a máquina. Assim como aqui também é virada para trás. Vamos ao outro lado. Eu tirei o fio do carrinho, o fio está aqui, porque ele ficava por cima e você não ia ver. Então, eu vou te mostrar aqui agora. Deste lado aqui, a frontura também tem uma aleta, tá? Então, observe, aqui está o arame, a ponta do arame, ó, aqui na ponta da minha unha, ó. Veja que essa ponta de arame, ela está para cá, ela está aqui próxima de mim, bem em cima do mecanismo e entre aquela aleta e a frontura. Então, o que vai acontecer? Na medida que eu começar a tecer, essa ponta vai se apoiar ali e não vai descer o pente. Essa ponta vai impedir que o pente desça. Observe aqui. Aqui nós vemos essa aleta que está virada para a máquina. Aqui também, do outro lado, certo? Aqui temos também o mesmo espaço aqui entre a frontura e essa aleta. Essa alça aqui, ó, ela pode perfeitamente engatar aqui. E vai acontecer a mesma coisa. Não vai descer o pente e vai acumular fio. Então, como nós vamos resolver isso? Vamos colocar um peso grande aqui debaixo da agulha 40 e outro também, outro grande, debaixo da agulha 40 da esquerda. Tem 2 furos aqui no pente, bem nessa região. E é a forma de melhor distribuir o peso, distribuir a força do peso. Não porque, digamos assim, se não fosse uma malha flexível, em qualquer lugar o peso faria o mesmo esforço. Mas o fio é uma coisa muito, como eu vou te dizer, variável. Aqui ele pode ser mais apertado, aqui mais solto. Então, de repente, começa a dar diferença de tensão. E pode até acontecer, se você colocar um fio aqui no 40 e o outro aqui no final, de a malha fazer isso, ela entorta, porque ela tem mais tração de um lado do que do outro. Então, é sumamente importante usar os pesos na mesma posição aqui de baixo. Eu habituei com o 40 de um lado e 40 do outro, porque é perfeito para a força que o pente tem que fazer na malha, tá? Então, vamos lá, ajustando o tamanho de ponto. Cada máquina é um caso, como você sabe, né? Então, eu vou tecer aqui na minha no 3, tanto em cima quanto no carro da frontura. Aliás, eu tenho um comentário a fazer sobre a regulagem do carrinho da frontura.
eu nem já perdi as contas dos anos que eu faço tricô. Sempre se dizia que o carro da frontura precisa ser mais fechado. Eu nunca descobri a razão técnica disso. É uma falácia. Eu uso sempre na mesma regulagem os dois. Até porque, se você usar aqui no 2 e aqui no 4 ou no 5 ou na que você quiser, a malha vai se distribuir, porque o fio faz isso. Ele vai acabar se distribuindo por igual dos dois lados. Então, não tem sentido isso, entendeu? Eu uso a mesma regulagem a vida inteira, sempre usei, e tudo funciona beleza, tá? Então, mesma regulagem nos dois carrinhos e vamos tecer. Teceu uma carreira. Já tenho que verificar se não está engatando aqui. Eu levanto, ó. Eu levanto e eu vejo que ele tá querendo engatar. Então, eu levanto um pouquinho e passo ele por trás daquela aletinha arrebitada que eles fizeram aqui. Eu não sei quem foi o gênio que resolveu fazer essa plaquinha arrebitada em direção à máquina. É problema para todo mundo. Mas, enfim, a gente está aqui para ver soluções, né? Então, desse lado eu já verifiquei. Desse ainda não, porque o carrinho está em cima. Vou verificar agora. Aqui eu tenho que olhar. Também já está por trás, ó. Não estava bem por trás, mas eu coloquei. Como o pano é muito pequenininho, eu posso levantar aqui o pente, empurrar ele para cima um pouquinho, para passar o arame por trás dessa plaquinha arrebitada ali, entendeu? Com isso, eu evito que ela tranque ali e evito problemas no tricô. Então, agora vou olhar novamente só para ver se ele está solto de baixo. Opa! Ó, bati na câmera, desculpe. Aqui também tá tudo solto, tudo beleza. Posso tecer tranquila. Mesmo assim, eu vou pedir para você. Não custa você olhar, passar os olhos em cima. Os pontos são tão iguais que qualquer diferença a gente percebe, tá? Outra coisa, é muito comum que as agulhas de borda às vezes não trabalhem e o fio só passa por cima delas. Ah, Iva, porque não, as minhas agulhas de borda nunca trabalham. Se não trabalhar, e você vê isso, você tem a única solução possível é você puxar a agulha de borda para frente. Aí ela vai trabalhar sempre, entendeu? Agora, a gente fica observando. Se ela não trabalhar, a gente tem que fazer isso. A coisa mais tranquila do mundo. Não tá trancando nada, tá descendo normal. Não cometa excesso de velocidade, porque é muita coisa. O fio vai daqui para lá, daqui para lá, daqui para lá. E se você for a jato, pensa, é uma pedida para briga, né? Então, aqui, ó, eu estou usando 3 fios juntos. Isso é fio de inverno, tá? Então, tá funcionando maravilhosamente. Sempre olhando. Ó, essa aqui não trabalhou bem, tá? Aqui tem uma já de borda que já tá assim com preguicinha. Então, eu vou arrumar ela. Agora ela trabalhou. Então, vamos lá. Quase que não trabalhou. Então, vamos... Opa! Desculpe de novo. É que você tá muito... Eu tô muito perto aqui da câmera. Enfim, então, é uma questão de paciência, cuidado e observação.
Você vê que nada está trancando. Ó. Eu tô fazendo isso aqui só a título de demonstração. Ó. Tá tudo perfeito aqui. Não tem nada errado. Aqui o carrinho não saiu ainda. Pronto. Então, é só o jeito. As primeiras carreiras, até na 4, se você quiser assim ter certeza. Mas as primeiras duas, em barra, um por um, fora a amarração, a gente tem que observar num lado, tem que observar no outro. Passou daquela letazinha que é assim, virada para a máquina, podemos continuar a descer, porque liberou o pente. E os pesos, então, vão exercer o seu trabalho, porque só os pesos não resolve aquilo ali. Se a ponta do arame engatar em cima ali, ela não vai descer. Entende? Aí você tem que levantar o pente e passar ela por trás, aí ela desce. Entendido isso? Maravilha! Quando usamos máquina e frontura com larguras grandes, e que a gente vai precisar usar esse pente maior, um detalhe importante é ter a frontura no mesmo alinhamento da máquina. Porque se você tiver ela desalinhada, de uma certa maneira você vai ter mais problemas com o pente. Então, procure usar a frontura alinhada aqui, o mais alinhada possível, que isso vai facilitar a que o pente tenha espaço tanto aqui no início dele quanto no final, entendeu? Então, esse é um detalhe importante. Se eu modificar aqui, ó, veja você aqui, eu afastei. Então, isso pode, lá do outro lado, gerar uma situação de engatar mais fácil, porque a pontinha de metal, olha aqui, ó, pode ficar aqui, olha, não tem nem espaço para minha unha aqui entre a máquina e essa aleta. Então, imagina o pente aqui. Então, é muito importante você alinhar com a máquina, frontura e máquina. Quando tecemos máquina e frontura, você não precisa passar da velocidade que eu estou utilizando aqui. Tenha sempre em mente que os carrinhos, primeiro que são 2, segundo, é um fio só. Então, os dois têm que trabalhar em conjunto, dividir o mesmo fio, recolher as agulhas, porque a agulha vem para frente e ele puxa de volta para trás. Então, é muita coisa que acontece dentro do carrinho quando você tece. Para você é só passar o carrinho, mas para a máquina é um mundaréu de coisas a fazer. Então, dê a ela calma, também para que o fio não sobre, entendeu? Que tudo vai dar certo. Eu espero ter ajudado. Eu sei que este problema com o pente, que nós detalhamos hoje aqui, ele se prende mais às pessoas iniciantes. Mas existe muita frontura guardada, esquecida, não usada, porque a pessoa tentou e achou que tinha defeito. A gente sabe disso porque aconteceu isso com muita aluna nossa. Então, é importante esclarecer. Cuide no início do trabalho, dá uma atenção especial, que depois que o pente passa da zona de perigo aqui, que ele desce um tantinho assim, ele já fica livre. Aqui, ó, você pode inclusive ver se ele está descendo livre, né? Isso é muito importante. A frontura é uma coisa fantástica. Ela melhora o seu trabalho, a apresentação, é mais compatível com aquilo que você vê no comércio, nas vitrines, nas lojas. Você consegue fazer, tendo a frontura, coisas tão profissionais, ou tão elegantes, ou tão bem feitas, ou de bom acabamento,
quanto qualquer grande malharia que você veja, né? Então, essa é a ideia. Um forte abraço e até a próxima.